Vai vir como chuva, viu? Vai vir como chuva as bênçãos de Deus para a sua vida. Ei, guerreira, serva de Deus, mulher forte, mulher batalhadora, Deus está falando com você. Eu estou aqui falando com uma mulher que Deus escolheu para viver as bênçãos que chegarão na tua vida de uma forma tão de repente que você só vai saber agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele proporcionará para a sua vida. Portanto, hoje eu venho aqui com a autoridade do Espírito Santo para dizer para você: não abaixe a tua cabeça, não. Não aceite as ameaças, as circunstâncias, as palavras e situações que se levantaram contra a sua vida. Não aceite, porque Deus está dizendo que vai vir como chuva. E assim como a chuva, ela vem de uma forma que a gente não espera. Ela desce, rega a terra, molha, de forma que a gente não estava esperando, mas é inevitável de acontecer. Assim serão as bênçãos de Deus, as obras de Deus, as maravilhas de Deus na sua vida. Deus derramará de forma que você não estava esperando. Mas quando acontecer, Deus manda dizer que não vai poder ser impedido por ninguém. Porque a chuva é assim. O dia está ensolarado. As nuvens branquinhas, todas ali, enfeitando o céu, tudo bonitinho. Mas quando você menos espera, vem a chuva. E não tem como impedir. Um evento natural da natureza de Deus. Deus está falando hoje para você. Aquilo que Deus vai fazer acontecer na sua vida não vai ser impedido nem pelo diabo, não vai ser impedido pelo invejoso, não vai ser impedido pelas dificuldades que você enfrentou, não será impedido pelas lutas, pelo perseguidor, pelo caluniador, pelo fofoqueiro, pelo hipócrita. Não vai ser impedido, porque ele já tem prazo, já tem data, já está marcado no céu para aquilo que Deus proporcionou para a tua vida. E eu vim aqui nesse exato momento para te entregar uma direção da parte de Deus para a tua vida e orar por você. Ainda nesse vídeo eu quero levantar um clamor e eu quero estar orando pela tua vida. Você vai fazer o seguinte: você vai entrar aqui nos comentários aqui do lado, você vai colocar o teu nome, você vai colocar o seu pedido de oração, digita o seu nome, o seu pedido. Se tiver algum propósito específico, algum sonho, algum plano, algum projeto, o nome de alguém, algo pessoal que você queira apresentar para Deus fazer por você, escreve aí do lado. Daqui a pouco eu vou estar levantando a minha voz em oração, erguendo um clamor, unindo a minha fé com a sua, porque tudo na nossa vida se resume a isso: a ter fé. Fé que Deus vai se levantar, fé que Deus vai operar a obra dele na nossa vida, fé que Deus vai fazer o de repente, porque Deus manda você se preparar para viver o de repente de Deus na sua vida, porque talvez a sua vida esteja como Paulo e Silas naquela situação quando eles estiveram na prisão em Atos 16. Se você for para a palavra, você vai ver que os servos de Deus, os homens de Deus, passaram por uma injustiça. Chegam em um determinado lugar, que começam a pregar a palavra de Deus, expulsam um espírito maligno de adivinhação que estava dentro de uma mulher. E por causa daquele ato que os homens fizeram, expulsaram o espírito de adivinhação que estava naquela mulher, que dava lucro para aquelas pessoas daquela cidade, daquela região. Os moradores, tomados de ódio, de raiva, pegaram o apóstolo Paulo, pegaram Silas, jogaram numa prisão, acorrentaram, aprisionaram, chicotearam, espancaram eles e deixaram eles presos, injustiçados, sem ter cometido crime, sem ter causado dano nenhum a patrimônios públicos,
nem ter prejudicado ninguém no que diz respeito a físico ou financeiro. Porque tudo que eles fizeram foi expulsar apenas um demônio. Entenda bem o que eu estou falando para você. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo está dentro de uma prisão, vivendo algo que ele não deveria viver, pagando por algo que não fez, passando por uma situação de injustiça, fraco, debilitado, à beira da morte. Mas a palavra do Senhor diz que Deus estava observando tudo. E às vezes é bem assim na nossa vida, a gente é injustiçado. Às vezes a gente faz o bem e é retribuído com o mal. Às vezes a gente tenta fazer o certo, mas só recebe consequências negativas contra a nossa vida. E parece que tudo vai desmoronar, que parece que quando a gente mais tenta, é aí que mais as coisas dão errado, não é verdade? Se for mentira o que eu estou falando, não tem problema não, você pode ignorar, você pode desprezar esse vídeo, você pode passar e procurar outra coisa. Agora, se você está sentindo que Deus está falando com você, confirma aqui do lado, pastor, essa mensagem é para mim. Deus está falando comigo. Essa palavra é de Deus para minha vida. Porque eu tenho convicção, mulher, serva de Deus, servo do Senhor. Eu tenho convicção que Deus hoje está falando contigo, está bradando no teu coração hoje para dizer para você: não abaixe a tua cabeça, não desanime o teu coração, não se frustra, guerreira, não se frustra, guerreiro de Deus, porque o Senhor vai te exaltar, porque o Senhor vai te levantar, porque o Senhor vai melhorar a tua autoestima, vai dar um up, vai colocar você para cima. Deus está falando hoje para uma pessoa que chegou aqui. As coisas vão começar a melhorar para você. Parece que tudo vai desmoronar. Parece que você está sozinho. Parece que foi jogado dentro de um calabouço, como fizeram com Paulo e Silas. Injustiçado, parece que você recebeu pancadas da vida que fizeram com que você sentisse dores, cansaços, fadiga, debilitações. E papai está dizendo hoje: eu estou vendo tudo e estou cuidando de tudo por você. Apenas descansa, acalma o teu coração, comece a se preparar para tu ver o que papai do céu fará por ti, realizará na tua casa, proporcionará paderinhamanto que ele mandará gasai. Se prepare, porque você vai ver a mão de Deus tratando. Nesse cenário em que você se encontra, você vai ver a mão de Deus tratando e cuidando de você nos mínimos detalhes. Estava lá o apóstolo Paulo, o companheiro de ministério. Silas estava junto com Paulo. Um olha para o outro e diz: vamos adorar. Enquanto tu ora, eu adoro. Enquanto tu adora, eu oro. Um estava conversando com o outro, dizendo: já está feito. Porque tudo que Satanás quer é que você reclame no meio da prova. Tudo que Satanás quer é que você questione a Deus no meio da situação. E tem aquela letra da canção que diz assim: questiona ou adora. Não tem a letra da canção que diz assim: questiona ou adora. E se ele não fizer, mostre a sua fé. Questiona ou adora. Deus está perguntando para você hoje: tu vai questionar? Tu vai abrir a tua boca para murmurar, ou você vai adorar a Derg, a Labadaias? Satanás, ele está te observando, dizendo: ela vai parar,
ela vai desistir, eu vou destruir, eu vou acabar com a vida dela. E muitas vezes a gente pensa que a gente não vai suportar, que a gente não vai aguentar, que a gente não vai ter força, mas o Senhor é aquele que envia a força, que dá capacidade, que toca na estrutura, que entra com providência, que anima, fortalece e dá vitória para escolhidos, para os escolhidos dele. Eu não conheço você, nem sei o tamanho da sua luta. Mas uma coisa eu tenho certo como convicção: que o teu Deus, Ele é maior que essa tua situação. E que você foi chamada para sair desse ambiente de luta, dando a volta por cima. Se tem uma coisa que eu tenho convicção, é que essa situação na tua vida não tem poder para definir quem você é, quem você vai ser e aonde você vai chegar. A convicção que eu tenho é que você vai viver a dupla honra, porque é promessa de Deus para você prosperar, para você crescer. Mas hoje o Senhor pergunta para você: você vai adorar? Você vai buscar a Deus? Você vai confiar em Deus ou você vai questionar, desistir e reclamar do Senhor? Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo e diz: vamos adorar, vamos orar. E a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus, de forma que todos da prisão os escutavam. A fé deles era tão grande que eles não se importavam com quem estava ao redor. Eles só se importavam que o coração deles estava focado em Deus. E às vezes vai ter gente do lado dizendo: mas por que tu ainda está cantando se tu está morrendo? Por que tu ainda está adorando, ainda está orando se tu está na prova? Imagina todo mundo ali na prisão dizendo: esses homens estão loucos. Estão à beira da morte, aprisionados, pagando por um preço que não lhes merecia, vivendo algo que não são culpados, mas ainda estão abrindo a boca para adorar o Deus deles. Imagina a admiração de todos. E a Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus, de repente, por volta da meia-noite, de repente, veio um tão grande terremoto que abalou os alicerces da prisão, abriram-se as portas de todo e soltaram-se as cadeias de todos, e todos foram libertos. Deus está falando para você hoje: a tua adoração, o seu comportamento em buscar e confiar vai definir o teu sucesso, vai definir a tua vitória e ainda vai atingir um ambiente mais amplo, porque através da tua adoração, através da tua oração, através da tua atitude de confiar, de acreditar, o Senhor vai tocar em você, vai tocar na tua vida e vai tocar na dos demais que têm te observado. Familiares, amigos, parentes serão impactados através da tua vida, e Deus me mostra que Ele não vai só liberar, quebrar as correntes que lançaram sobre você, quebrar as cadeias que tentaram colocar na tua vida, não. Vai quebrar as correntes daqueles que te cercam, que estão à tua volta, aprisionados, acorrentados, presos às vezes nos vícios, nas angústias da vida, nas depressões, nos laços do diabo. E Deus está dizendo: a tua adoração, ela vai chegar até Deus. Mas hoje Deus está dizendo: se posiciona, se coloca na posição e se posiciona para adorar, para glorificar, para exaltar, para fazer a vontade daquele que vive, daquele que reina para todos sempre. Do rime canto me negue a sob me face como montre que assai. Adore, exalte, glorifique, porque a tua vida não está na mão do invejoso. Tem gente que diz assim: ela está na minha mão. Ele está na... Tem gente que diz assim: ela vai comer na minha mão. Eu estou no controle da vida dela. Tem gente que pensa que tu está na mão de fulano e de ciclano, e Deus está dizendo: tá não.
Tem gente que está muito enganado quando acha que tem autoridade sobre a tua vida. A tua vida está debaixo da potente mão de Deus. A tua vida está debaixo da potente mão de Deus e papai está dizendo hoje, começa a se preparar para tu viver o de repente. Porque Deus me mostra que tu vai viver o de repente em 3 setores da tua vida. Deus falou comigo e ele disse assim: Samuel, fale para essa pessoa que ela vai viver o de repente em 3 setores da vida dela. E Deus está falando hoje para você, você vai viver o de repente no profissional, no que diz respeito à vida profissional. Você vai viver o de repente no familiar. E você vai viver o de repente no espiritual. Anote o que eu estou falando para você. Se você crê que Deus vai enviar o de repente para a sua vida, confirme aqui do lado e digita assim: eu creio no de repente de Deus para a minha vida. Muitas das vezes, nos teus momentos de confusões espirituais, tu falasse com Deus e tu dissesse para Deus que já não sabia mais o que fazer, que já não sabia mais a quem recorrer, como sair desse vento, dessa tempestade, não é verdade? Se for mentira, pode falar: pastor, isso é mentira. Quantas vezes tu não falou com Deus dizendo assim: Deus, me dá uma resposta, me dá uma direção, ilumina o meu caminho? Não é verdade? Confirma aqui, pastor. É verdade, essa pessoa sou eu, essa mulher sou eu. E Deus está dizendo hoje: eu tenho te acompanhado, guerreira. Eu tenho caminhado contigo. Eu tenho estado com você, filha, lado a lado. Eu tenho caminhado, eu tenho estado, eu tenho ido com você em todos os percursos da tua caminhada. Eu tenho estado do teu lado para te conduzir, para te guiar, para te capacitar, para ser contigo, para te ajudar, para te fortalecer. Eu tenho estado do teu lado em todo o processo. Amando que me afascia. Eu tenho estado com você em todo o processo. Ah, pastor, mas está doendo. Ah, pastor, mas está complicado demais. Não tem problema, Deus vai descomplicar. Deus vai colocar por terra o embaraço, o laço, a sobrecarga, a dificuldade, a angústia, a tempestade, a solidão. Deus vai colocar por terra hoje todo o mal. Porque se prepare para viver o de repente. E Deus manda dizer para você hoje 3 palavras de conforto. Deus manda liberar para uma pessoa que chegou aqui hoje 3 palavras de conforto. Deus manda liberar para você hoje. A primeira palavra que Deus manda liberar para você hoje é que Deus vai começar a melhorar as coisas para você. Deus vai começar a melhorar a situação. O Senhor manda dizer assim: tenha paciência, tenha calma, querida. Não se turbe o seu coração, como Jesus disse. Nesse mesmo texto que Jesus está falando ali, para o nosso coração não se turbar. Mais na frente, Ele está falando com os mesmos discípulos, dizendo: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci. Você vai vencer. Você vai sair dessa situação. Deus está dizendo hoje: as coisas vão começar a melhorar para você. Salmo de número 37, o salmista disse: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência passar necessidade. Lembra de Josué? Josué estava ali desanimado. Moisés tinha acabado de morrer, velado. O povo estava acabando de sair do luto. E começou a vir as cobranças para Josué.
E às vezes na vida é assim. Às vezes na vida a gente sai de um processo para entrar em outro processo. Às vezes na vida a gente sai de uma situação e, como se não bastasse sair dessa situação, começa a entrar em outra. Toda a vida Josué ele teve Moisés para instruir, para conduzir, para orientar, para discipular, para ensinar, para corrigir, para mostrar o que fazer. A palavra do Senhor diz que durante 40 anos, presta atenção, 40 anos, Josué acompanhou Moisés. Desde novo a Bíblia diz que Josué acompanhou Moisés quando ele ainda era jovem. Um guerreiro, nos seus aproximadamente 17 a 18 anos de idade. Aí Moisés morre, está Josué ali, na sua faixa etária de 57 anos. O povo está disperso, perdeu o seu maior líder, que era Moisés. Aí a palavra do Senhor diz que Josué estava ali, sozinho, conversando com Deus, desanimado, porque Moisés tinha deixado sobre ele a responsabilidade para conduzir o povo para Canaã, para entrar na terra prometida que Deus havia deixado o povo de frente dela. Moisés morre no monte, o povo está próximo de Canaã, só esperando a ordem de Deus. E Josué está ali, cabisbaixo, triste. Saiu de uma perda para enfrentar uma guerra. E às vezes na nossa vida é assim, a gente sai de perda, sai de situação para entrar em uma guerra, para entrar numa peleja. Só Deus sabe o teu coração hoje. Deus está dizendo: eu vou forjar no teu coração a certeza, a convicção. Capítulo 1 de Josué, você vai ver que Josué ele está enfrentando uma guerra, para começar uma guerra. Como assim, pastor? Primeiro Josué tem que enfrentar a guerra interior que havia dentro dele. O medo, a dúvida, a insegurança, a incerteza. Porque você acha que todos os homens de Deus eram perfeitos? Que todos os homens de Deus, eles eram totalmente capazes, cheios de força, coragem, inteligência, autoridade? Minha amiga, meu amigo, se você entendesse que na maioria das vezes os homens de Deus do passado eram homens tão limitados quanto eu e você, que viviam seus momentos de depressão, de ansiedade, e uns até desejavam até morrer. Jó, no meio da prova, ele disse: Deus, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, eu queria era morrer. Elias, quando foi ameaçado, fugiu e pediu a Deus para morrer. Moisés pediu para Deus morrer, pediu a Deus: Deus me mata. Quantos dos servos de Deus não passaram por momentos de angústia, por momentos de dúvida ali, em que eles acabaram desacreditando de si mesmo? E estava Josué, cabisbaixo, aflito, confuso, com dúvida, com medo, e uma mistura de sentimento que talvez você esteja vivendo também. O medo, a dúvida, a incerteza, a insegurança. Mas tu acha que Deus vai deixar você vivendo essa tempestade interior sem se apresentar para falar contigo? Sem se aproximar de você para tocar na tua alma, para tocar no teu coração e para mostrar para você que tu não está só? Que tu tem um Deus que cuida, que peleja, que guarda, que guia, que conduz e que capacita você para viver o melhor? Tu acha que Deus não está do teu lado para te mostrar o que tu deve e o que tu não deve fazer? Aonde você tem que ir, aonde você não tem que ir, como você tem que viver e como você tem que sobressair dessa situação. Deus está dizendo: se eu permitir o vento, se eu permitir a prova, é porque eu tenho uma bonança, uma vitória, eu tenho uma conquista para você vivenciar. Então, ei, erga a tua cabeça, levanta desse chão e entenda que você tem um chamado, filha. Você foi chamada por Deus para conquistar, para vencer,
vencer, para ser vitoriosa, para viver as bênçãos, para ser feliz, para manter a cabeça erguida, para chegar longe, para voar e viver promessas extraordinárias, sobrenaturais e grandiosas da parte de Deus. Deus te chamou para você viver o extraordinário. Quem disse que você não ia vencer, quem falou que você ia fracassar, quem esperou que você ia tombar, estava muito enganado. Quem espera hoje o teu fracasso para aplaudir a tua derrota está enganado. Vai ver você crescendo, vai ver você subindo. O profeta disse no capítulo 40 de Isaías: aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, vão subir com asas, vão correr, não vão se cansar e vão caminhar e não vão se fadigar na jornada da vida. Deus te chamou para voar, Deus te chamou para correr, Deus te chamou para caminhar, mas em nenhum momento você vai ser impedido pelo invejoso, pelo caluniador, pelo fofoqueiro e pelo perseguidor. Deus estará do teu lado te dando força para voar, te dando combustível para correr e te dando capacidade para caminhar na jornada da vida, para trilhar o percurso de vitória que Deus estabeleceu para você. Josué estava lá. Aí Deus se apresenta e diz para ele: tão somente seja forte e corajoso. Porventura, Deus começa dizendo para ele. Josué capítulo 1, versículo 9: porventura não foi eu que te chamei, não foi eu que te enviei, tão somente seja forte e corajoso, não tenha medo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo aonde quer que andares. O Senhor teu Deus, Ele é com você onde você estiver, onde você pisar a planta dos pés. A vitória na sua vida não vai ser entregue por causa da tua capacidade. As vitórias na vida não chegarão para você por causa do teu intelecto, por causa da tua aparência, porque você é lindo, inteligente. Você é linda, inteligente, não. As vitórias na vida chegarão para você porque Deus está do teu lado, porque Deus é com você onde você firmar a planta dos pés, onde você caminhar. Deus disse para o profeta Isaías: eu te tomo pela mão direita, Isaías, e te digo: não temas, porque te ajudo, te sustento e te fortaleço com a minha destra, com a minha justiça. Aí ele diz assim: envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantarem contra ti. Reduzidos a nada serão os que pelejarem contra você. Serão reduzidos a nada. Você vai procurar e você não vai os encontrar. Procurá-lo-ás e não os acharás. Deus está dizendo hoje: não se preocupe, porque você tem uma mão forte para te guiar. Você tem um braço forte para te conduzir, para viver o grande, o novo, o sobrenatural, o extraordinário. Você tem um braço forte para te conduzir, para te guiar, para te levar para uma jornada de crescimento, de dupla honra e de felicidade. Então hoje, bata no seu peito e diga: eu vou vencer. Eu vou crescer, eu vou chegar lá. Bata no seu peito hoje e diga: eu vou vencer, eu vou crescer, eu vou chegar lá. Eu vou dar a volta por cima. Como diz a canção: quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. Deus está dizendo hoje: você vai viver uma virada. Deus vai virar a página hoje para você. Você só vai precisar fazer 3 coisas. Deus manda você fazer a partir de hoje. Pastor, é complicado isso que Deus quer que eu faça? Não. E se eu fosse você, eu já deixava salvo essa mensagem aí, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Salve ela. Mande numa conversa, no privado de alguém, deixe lá registrado esse vídeo, deixe lá bem salvo lá, registrado.
para depois você ir lá, apertar, voltar aqui e contar o seu testemunho. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida não é pequeno não. Ah, pastor, mas eu já sou uma mulher cansada, já trabalhei demais, hoje eu estou de idade, eu estou nos meus 50, beirando os 60, não tem problema, querida. Nunca é tarde para viver a promessa. Nunca é tarde, você pode ter 80, você pode ter 70, você pode ter 90 anos, nunca é tarde para Deus concretizar, aliviar o teu coração, confirmar que você foi chamada para vencer e entregar nas tuas mãos a bênção. Porque se Deus quiser, você estando com os seus 70, Deus faz você viver até 110 para experimentar mais 40 anos de bênção. Ah, pastor, eu estou com 80. Se Deus quiser, Deus faz você viver até 120 para você ficar mais 40 anos vivendo as bênçãos, experimentando a vitória. Ah, pastor, eu estou com 60. Se Deus quiser, Ele faz você viver até 100, 110 anos para você passar vários anos usufruindo da vitória. O teu Deus é aquele que muda o cenário e quebra protocolo para te dar vitória. E mostra que não há nada nem ninguém que interfira, que cancele, que anule o poder de Deus para a sua vida. Está difícil hoje, está complicado hoje, mas o Senhor, Ele é especialista em descomplicar. Então hoje, faça essas 3 coisas que Deus pede para você fazer. Primeiro, você vai entregar tudo na mão de Deus. Você vai deixar Deus cuidar de você. Você vai descansar nos braços do Senhor, como o salmista disse. O salmista disse assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você vai parar um pouquinho. Deixa Deus resolver por você as pelejas, porque às vezes, quando a gente está meio que desesperado na caminhada da vida, a gente quer resolver. A gente quer correr atrás, quer bater na porta. Aí se humilha. Deus está dizendo: ei, você já fez demais. Você já fez demais. Agora é a hora de Deus fazer por você. É hora de você sentar, relaxar, descansar e confiar no braço forte de Deus. Tu já fez demais. Já correu, já quebrou a cara, já se humilhou, já bateu em portas que foram fechadas na tua cara, já ligou para fulano e ciclano que desligaram na tua cara o telefone, já recebeu vários não, já foi no banco e foi negado para você, já colocou processo no advogado que não foi aprovado, foi cancelado, já correu atrás, bateu em porta, enviou currículo, enviou e-mail, ligou para um, ligou para outro, pediu emprestado, foi para um canto para o outro, tentou conversar, foi resolver e isso, aquilo, outro. Deus está dizendo: às vezes a gente não consegue resolver o problema, vencer na vida, porque a gente está tentando do nosso jeito. Mas hoje Deus está falando para você: deixe o Senhor fazer do jeito dele. Entregue. Deus não quer muito de você, Deus só quer que você deixe o controle na mão dele. Sabe aquele momento em que você senta no sofá, você está com o controle na mão e você aperta o controle, liga a TV, coloca no que você quiser, você escolhe a programação, o canal, o aplicativo que você vai utilizar, vai assistir, você escolhe. Mas às vezes Deus está do teu lado e Deus está dizendo: me dê o controle que eu vou colocar na sintonia, no ambiente, no canal certo. Eu vou preparar um descanso, a conquista para você. Então deixe o controle da sua vida, da sua casa e do seu lar nas mãos de Deus. Ah, pastor, é difícil. É. Deus nunca disse que ia ser fácil, mas Deus disse que ia ser prazeroso. Deus falou que ia valer a pena. Deus nunca disse que você ficaria imune às pancadas, às dificuldades da vida. Não. Mas Deus disse que se você se prontificar, que se você entregar, acreditar, você vai viver. Vai valer a pena. Você vai conquistar os planos, os projetos, as promessas do grande, do eterno, do poderoso, do majestoso. Então hoje,
Saia um pouquinho de cena. Relaxa um pouquinho. Durma, mas às vezes o aperreio, as circunstâncias são tão grandes que tu não consegue nem dormir, né? Não é verdade? Confirma que é verdade, pastor. É desse jeito. Deus está dizendo hoje que Ele vai trazer conforto para a tua alma. Que Ele vai trazer alívio, descanso para você. Auxílio para você. Orientação, Ele vai conduzir você, Ele vai guiar o teu coração para uma jornada de bênção, de vitória. O Senhor vai mostrar que Ele é com você. Que Ele é teu amigo, Ele é teu Deus, Ele é teu guia, Ele é teu guarda, Ele é teu ajudador, Ele é teu consolador. Ele é teu psicólogo, teu psiquiatra, teu professor, teu instrutor. Ele é tudo por você. Tudo que Deus quer é que você só confie. Deita a cabecinha no travesseiro, deite lá, durma, relaxa. E tu vai ver que quando você começar a fazer do jeito de Deus, muita coisa vai começar a acontecer. Eu ouvi um testemunho na rádio em que um cara estava dizendo assim, presta atenção. O cara dizia assim: eu já tentei de tudo na vida. Já tentei empresa, já abri negócio, já tentei passar por porta tal, e sempre deu errado. É um influenciador. Ele disse: eu já tentei de tudo, já tentei empreendimento, já tentei trabalhar em canto tal, já tentei projeto tal e deu errado. Tudo que eu tentei deu errado. Mas aquilo que eu não esperava, aquilo que eu nem imaginava que daria certo, foi o que deu certo. Por quê? Foi o que Deus preparou. Ele disse naquele momento: tudo que eu tentei, eu quebrei a cara. Mas quando eu comecei a fazer algo que eu nem esperava que eu iria fazer, que eu não botava fé, eu não botava perspectiva, que eu não dava valor, mas que Deus estava ali me guiando para aquilo, aí começou a dar certo. Porque quando Deus entra em si, você prospera, você cresce, você dá a volta por cima, você vence na vida, você vive o reviravolta, você chega na onde Deus projeta, você alcança uma grande vitória, você vive uma grande bênção estabelecida por Papai do Céu. Então hoje Papai do Céu está falando para alguém que chegou aqui hoje: se prepare para viver uma grande vitória estabelecida por Deus. A segunda coisa que Deus quer que você faça hoje, escute com muita atenção, é muito simples. Deus, Ele só quer que você preste bastante atenção, porque às vezes a gente está tão focado, nos problemas, nas dificuldades, que a gente acaba não enxergando a forma como Deus está trabalhando do nosso lado. Às vezes a gente está tão focado nos problemas, nas adversidades, que a gente acaba sufocando o poder de Deus. Acaba olhando para a dificuldade e achando que a dificuldade é maior que o nosso Deus. E tem uma frase que eu aprendi no decorrer da caminhada, que eu trago ela como aprendizado e falo nas ministrações, nas pregações que eu faço para aqui, para a rede social. Não conte para Deus o tamanho do seu problema. Conte para o seu problema o tamanho do teu Deus. Deus está falando hoje, a partir de hoje. A segunda coisa que você vai fazer é começar a profetizar palavras positivas. Eu já quero exercitar a tua fé junto comigo agora. Você vai começar a falar palavras positivas. Como assim, pastor? No teu cotidiano, a sua boca vai ser um instrumento para profetizar. O rei Salomão, ele chegou a dizer que a boca, ela transmite aquilo que está no coração. E a boca, ela diz respeito à vida. Tudo que sai da boca tem um peso.
tanto para o bem quanto para o mal, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Vai depender do que sai da tua boca. Então o que eu abro a minha boca para falar tem que ser bênção, tem que ser prosperidade, tem que ser palavra profética. E às vezes no dia a dia a gente abre a boca para reclamar. Ah, isso aqui não tem jeito, ah, isso aqui não dá certo, isso é difícil demais, não tem condição, tá difícil, eu não acredito, só Jesus na causa, ah meu Deus, tá perdido, tô perdido. E começa só a proferir, reclamar, ah, isso aqui tá dando errado, ah, que miséria é isso. E começa a chamar coisa de miserável, aí começa a dizer, ah, mas essa desgraça, isso, aquilo, outro. Ei, cuidado como você abre a tua boca para proferir palavras, porque a boca tem peso. E às vezes você começa a proferir palavras com relação a pessoas e a coisas de casa, até os afazeres e bens que você tem, desmerecendo ou diminuindo, que a tua boca acaba gerando peso no ambiente, um peso espiritual. E Deus está dizendo hoje, abre a tua boca para começar a proferir palavras proféticas, positivas, de impacto. A partir de hoje, abra a tua boca para dizer, vai dar certo, eu vou conseguir, eu sou guerreira, eu sou vitoriosa, eu vou chegar longe, Deus é comigo, as portas vão se abrir, a bênção vai chegar, a minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção, eu sou uma bênção de Deus, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu profetizo que vai dar certo, Deus é comigo, a porta vai se abrir, as correntes vão quebrar, eu sou uma guerreira, eu vou chegar longe. Comece a abrir a sua boca para proferir palavras proféticas. Deus manda dizer para você, use a sua boca para proferir palavras proféticas. Tá vendo que Deus, ele não quer que você faça nada difícil, porque se for para fazer coisas difíceis, você faz. Porque a gente está tão acostumado nas coisas difíceis da vida que quando se trata de algo simples, a gente acaba achando que é pegadinha, não faz. O simples a gente não faz. É como aquele filho dentro de casa. E eu já fui filho, que morei com a minha mãe, com o meu pai, eu sei do que eu estou falando. Sabe aquele filho que mora com a mãe e com o pai, que a mãe diz assim, enche as garrafas de água para colocar na geladeira, o filho vai fazer? O filho faz? Uma das tarefas mais difíceis para um filho fazer, eu vou dizer duas, não vou dizer uma não, vou dizer duas. Primeiro, encher as garrafas para colocar água na geladeira. Segundo, colocar o lixo para fora. Ou se tem uma coisa que é simples, mas na mentalidade de quem olha para um ambiente dificultando as coisas, é difícil. Por quê? Porque a gente acaba prejudicando a nossa visão com relação ao ambiente. Mas se for uma coisa difícil, a pessoa faz. Porque a gente está acostumado com as coisas difíceis da vida e às vezes Deus, ele quer só simplificar. Dizer, não confie, entregue na mão de Deus. Só profira palavras proféticas. E a terceira coisa que Deus quer que você faça é comece a orar mais. Comece a dobrar o teu joelho para apresentar a tua casa e, se possível, jejum. Abra jejum apresentando a sua vida e a sua casa, porque Deus manda dizer para você que Ele é Deus, que vai fazer o de repente acontecer em 3 áreas da sua vida, como eu falei no começo: no profissional, no familiar e no espiritual. Você vai orar, você vai jejuar apresentando essas 3 áreas da sua vida, porque Deus me mostra que tudo na tua vida vai começar a sair do lugar para se encaixar no lugar em que Deus preparou. Tudo na sua vida Deus está dizendo, eu vou tirar do lugar e vou colocar no lugar certo. Tem coisa que está no lugar errado, tem coisa que não está encaixado no seu devido lugar. E Deus está dizendo, eu vou consertar o que está quebrado, vou colocar de pé o que está caído, vou levantar aquele que está no chão, vou fortalecer o que está fraco, vou ajeitar o que está bagunçado. Papai está falando hoje com crente, com serva e servo de Deus, e ele está dizendo assim, se prepare, porque Deus vai consertar muita coisa na tua vida. E ele está dizendo, o meu de repente
eu vou começar a fazer no teu profissional. Porque você é uma pessoa que tem plano, que tem projeto. Deus manda dizer assim, a tua vida profissional, no que diz respeito ao financeiro, Deus vai alavancar. Eu vejo você assinando contratos. Deus está falando hoje. Se você tomar posse, escute com muita atenção. Crê no que Deus está falando. Só quem crê já clica aqui no coraçãozinho, clica no joinha para dar um up, para fortalecer essa mensagem. Porque papai está falando hoje, se prepare, porque você vai pegar em contratos. Eu vejo você assinando papelada, eu vejo você assinando contrato que vai mudar, fazer você crescer de nível. Tanto no profissional quanto no financeiro. E quanto na vida pessoal, porque você vai ser uma pessoa emocionalmente curada. Você vai ser uma pessoa mais feliz e até o teu semblante e a tua aparência vai mudar, porque a forma como Deus vai tratar vai trazer muita alegria e felicidade que vai como é que eu posso dizer? Formosear o teu rosto. Porque a Bíblia diz que um coração alegre deixa um rosto feliz. Deixa um rosto mais bonito, mais formoso. Deus está dizendo hoje, eu vou fazer você crescer, porque tem contrato de crescimento. Eu vejo você assinando um contrato, que junto com esse contrato vai vir uma cláusula em detrimento a valores que tu nem imaginava, porque Deus está dizendo, se tu antigamente ganhava 1.000, você vai ganhar 10 vezes mais. O Senhor está dizendo, se prepare, porque você vai passar a ganhar 10 vezes mais aquilo que um dia você já ganhou. Porque eu vejo você prosperando e crescendo no âmbito profissional. Assim manda dizer o Senhor. O Senhor manda dizer hoje que o de repente dele vai chegar na tua casa, porque o Senhor é aquele que vai restaurar o ambiente. Vai tratar com a casa, vai tratar com a família, vai tratar com o teu lar. O Senhor manda dizer assim, escute, mulher. O marido está na mão de Deus, o esposo, o filho, a filha, está tudo na mão de Deus. Deus está dizendo, ei filha, está na minha mão. A tua casa, a tua família, o teu lar está na minha mão. O irmão, Deus está dizendo, hoje eu vou tratar no quesito familiar. E vou entrar com cura. Tem gente que está enfermo que Deus vai curar. A tua família vai ser impactada pela graça, pela glória de Deus e vai ter testemunho neste ambiente. O Senhor manda dizer que o Senhor é aquele que vai promover testemunho para a tua casa, para a tua família. Deus manda dizer assim, ei guerreira, se prepare para contar o testemunho de mudança para a tua família. Porque eu vejo Deus libertando. Eu vejo Deus salvando. Eu vejo Deus curando e restaurando. Eu vejo pessoas se entregando para Jesus. Entregando a vida para Jesus, começando a frequentar a igreja, sendo uma bênção, vivendo uma mudança. E até o semblante e o brilho vai ser diferente, porque Deus vai mudar o semblante ao ponto de muita gente dizer, será que é a mesma pessoa? Porque a tua família vai ser uma bênção na presença de Deus. E tu vai começar a dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se prepare. Porque Deus vai fazer de repente da tua família que o Senhor manda dizer que nos próximos dias tu já vai começar a notar a diferença que vai ser grande e enorme. O terceiro de repente vai ser no teu espiritual. Porque Deus manda dizer assim, eu vou tirar esse peso que está sobre você. O fardo, a sobrecarga. Eu vou tirar essa dor, o desânimo, a angústia, a ansiedade, a depressão, as fraquezas espirituais e às vezes os pensamentos negativos que vêm na mente. Deus está dizendo para você, hoje eu vou tirar. E tu vai ver que nos próximos dias o Senhor é aquele que vai trazer alívio para você. Você vai sentir uma leveza muito forte na tua vida. Eu já profetizo sobre você um tempo de refrigério, de renovo para a tua vida, onde você vai ser uma pessoa muito feliz e vai viver a melhor fase da sua vida. Deixe salvo. Eu quero estar orando por você. Coloca o nome e o pedido. Eu vou estar apresentando a tua vida para Deus agora. Clica no joinha no coração. Quem puder, deixa um mimo. O meu eu gostei demais. Una a sua fé com a minha agora e ore junto comigo em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido Senhor, eu quero te apresentar, Deus, a vida desse homem, a vida dessa mulher, Pai. O teu filho chegou aqui, Senhor, crendo que o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, Deus. Então, Deus, eu te peço em nome de Jesus, cura, renova,
Transforma, Pai. Fortalece essa casa. Fortalece essa vida para que possa viver, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor possa tratar no casamento, no relacionamento. Que o Senhor possa tratar, Espírito Santo de Deus, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com a família, com a finança, com o espiritual, com o coração, com a alma. Deus, dá força a essa mulher que está cansada. Pois eu vim aqui para apresentar cada pedido, cada nome, cada, Senhor, comentário, cada projeto que o Senhor possa pegar em Tuas mãos, receber e converter em resposta. Derramar sobre essa Tua filha, Senhor, resposta, vitória, providência, crescimento, dupla honra, Deus, e direcionamento, para que a Tua graça permaneça firme, ativa sobre este coração. E essa mulher, Senhor, entenda que o Senhor está no controle. Que o Senhor é Deus que está no controle de todas as coisas para a glória do Todo-Poderoso, nosso Deus. Assim oro. Entrega essa mulher em Tuas mãos, crendo na prosperidade, no crescimento e na dupla honra de Deus para a vida dela. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, querida? Receba no teu coração. Mais uma vez eu peço, salve essa mensagem, porque o teu testemunho vai ser lindo e eu quero ouvir. Aqui nos comentários eu quero ver você comentando o teu testemunho de vida. Aqueles que puderem, já enviem. Eu quero deixar uma missão para você. Mande para mais pessoas, envie para mais corações essa mensagem que vai ajudar outras vidas. Já fica com Deus. Se inscreva, ative o sininho e me siga. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.